Fundos imobiliários ou ações, qual que é a diferença de cada um deles? Qual que é o melhor tipo de investimento aí para sua carteira de investimentos e que vai te proporcionar uma rentabilidade maior? Esse é o tema do vídeo de hoje, então bora pro vídeo! Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro Suado, onde aqui você encontra as melhores dicas de educação financeira. Então já aproveite e se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre os fundos imobiliários e sobre as ações. Esses dois tipos de ativos que são bem arriscados, tá? Eu já começo falando que eles são bem arriscados. Então primeiro observe o seu perfil de investidor e veja se ele combina, né, com as ações ou com os fundos imobiliários, tá? Antes de mais nada, você tem que fazer esse perfil de investidor. Então vamos começar pelas ações. O que é uma ação? Uma ação é a menor fração, né, de uma empresa que é negociada na bolsa de valores. Ou seja, quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna sócio daquela empresa. Porque eu sou muito rico. Então é muito importante quando você vai comprar uma ação que você não compre aí por boatos, que você não compre aí por notícias, por especulação, porque você vai comprar literalmente, né, uma parte daquela empresa, né? Aquela empresa vai ser sua, né? Uma parte dela é óbvio, mas ela vai ser sua. É chique, é coisa de gente chique. Então é importante você analisar bem com carinho, bem com cuidado as empresas que você vai colocar aí na sua carteira de investimento para você não comprar porcaria, né? E depois não se arrepender. As ações, elas fazem parte da renda variável, ou seja, é uma oscilação constante porque elas correm risco de mercado. A gente acabou de ver aí o exemplo das lojas americanas, que teve aí um rombo fiscal aí de 20 bilhões de reais. E as ações das lojas americanas, né, quando teve essa notícia, elas caíram lá pro inferno, elas caíram mesmo lá para baixo. Por quê? Porque os investidores, eles ficaram preocupados, então eles começaram a vender ali as ações das lojas americanas e isso fez com que o papel se desvalorizasse. As ações, elas funcionam assim, conforme a emoção aí dos investidores. Se os investidores estão preocupados, ela se desvaloriza. Agora, se os investidores estão contentes e compram mais ações de uma empresa, ela se valoriza. E ela funciona aí conforme, né, o emocional aí dos investidores. Agora, o que são os fundos imobiliários? Vamos supor que eu queira comprar esse imóvel aqui e esse imóvel está custando aí R$1 milhão. Só que eu só tenho R$200 mil. Então eu não posso comprar esse imóvel, óbvio, né? Só que eu me junto aí com mais 4 amigos e esses 4 amigos, eles também têm têm R$200 mil. Então a gente vai formar um fundo, né, imobiliário para comprar esse imóvel e a gente vai alugar esse imóvel. E a gente vai começar a receber os aluguéis provenientes, né? Cada um vai receber o aluguel proveniente desse fundo imobiliário, desse imóvel. Uau! Um fundo imobiliário, ele tem que distribuir 95% de todo o lucro que ele recebe proveniente ali dos aluguéis. E os cotistas, né, que são os investidores que compram essas cotas ali dos fundos imobiliários, eles recebem todos os meses pingando ali na conta da corretora de valores deles esses dividendos livres de imposto de renda. Essa é uma das grandes diferenças aí das ações para os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, você recebe essa renda passiva todos os meses. Se você tem uma cota de um fundo imobiliário, você vai receber esses dividendos referente a essa cota que você adquiriu. Agora, se você tem uma ação, você não vai receber esse dividendo todos os meses. Tem empresas que pagam dividendos de 6 em 6 meses, tem empresas que pagam de 3 em 3 meses a cada um ano. Então isso varia de empresa para empresa. Nos fundos imobiliários, a gente tem os fundos imobiliários de tijolos, que são esses imóveis físicos que a gente observa quando passa na rua, né, quando passa aí na estrada.
né? E tem vários tipos de fundos imobiliários de tijolos. Tem de lajes corporativas, tem de setor logístico, que são aqueles galpões enormes, aqueles centros de distribuição que ficam na beira das rodovias. Tem fundos imobiliários aí de universidades, de hospitais. Então tem uma série aí de fundos imobiliários para você escolher, né? Esses que são os de tijolos. E tem os fundos de papéis, que são fundos que investem em dívidas atreladas ao setor imobiliário, que geralmente são atreladas ao CDI ou também a CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Os fundos imobiliários de papel, eles são um pouco mais arriscados do que os fundos imobiliários de tijolos, justamente por serem dívidas. E agora, com a taxa Selic elevada, esses fundos imobiliários de papel, eles tendem a entregar uma melhor rentabilidade do que os fundos imobiliários de tijolos. Porém, os fundos de tijolos, quando a taxa Selic começar a cair, eles podem entregar uma rentabilidade melhor aí para você lá na frente. E o que você tem que pensar quando vai investir em ações ou fundos imobiliários? Que são investimentos para longo prazo. Não é você comprar uma ação hoje e ficar rico no mês que vem, né? Ter a sua independência financeira no mês que vem. Se você investe aportes ali todos os meses regularmente, com disciplina e constância, você tem que pensar a longo prazo. Ao comprar uma ação, você tem que ter uma estratégia clara aí nos seus investimentos. Você quer ter uma carteira aí focada nos dividendos ou você quer ter uma carteira focada em crescimento de patrimônio? Daí você vai escolher as ações de empresas com essas características. Por exemplo, o setor elétrico, ele tem essa característica de entregar dividendos regularmente, assim como o setor bancário, assim como o setor de saneamento, o setor de saúde, porque são setores perenes, são setores que não sofrem tanto a oscilação do mercado, não tem tanto risco de mercado e eles são mais previsíveis do que essas empresas de crescimento. As empresas de crescimento, elas são mais arriscadas, então elas oferecem uma rentabilidade maior. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então isso tem que ficar claro aí para você quando você for comprar uma ação, se você quer dividendos ou se você quer aumentar aí o seu patrimônio correndo maior risco. Nos fundos imobiliários, o risco que você tem é de um imóvel ficar vago, por exemplo, porque daí você não vai ter aquele aluguel alimentando aquele fundo e esse lucro não vai ser distribuído aí para os cotistas. Quanto maior a vacância, pior para você. Então você tem que escolher aí fundos imobiliários que sejam multiativos e multi-inquilinos. O que é isso? Multiativos é que tem vários ativos, né? Vários imóveis espalhados aí em todo canto, né? Porque se um inquilino desocupar esse imóvel, eu tenho outros imóveis aqui para gerar aluguel e abastecer ali aquele fundo imobiliário, não deixando aí você na mão. E tem que escolher os multi-inquilinos também. Não adianta você escolher, por exemplo, um imóvel que tenha apenas um inquilino, porque se aquele inquilino sair, esse imóvel vai ficar sem a renda dos aluguéis. Então é recomendável que você escolha por imóveis que tenham vários inquilinos, porque se um inquilino sair, né, aquela perda não vai ser tão grande assim, porque eu vou ter os aluguéis dos outros inquilinos alimentando ali aquele fundo imobiliário e gerando essa renda passiva, esses dividendos ali para você todos os meses. É claro que os fundos imobiliários que são monoativos e monoinquilinos, eles têm uma rentabilidade maior, porque o risco é maior. Quanto maior o risco, maior o retorno. E você prefere as ações ou os fundos imobiliários? Já investe em algum deles? Escreva aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. Deixe seu like. E se você tem interesse em equipamentos de gravação de vídeo, assim como livros de educação financeira que eu já tratei aqui no canal, vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo.
Só que os fundos imobiliários, eles têm uma oscilação menor na bolsa de valores do que as ações. Então, se você é uma pessoa que está focando aí numa carteira previdenciária, numa carteira aí para gerar renda aí lá na sua aposentadoria, por exemplo, o ideal é que você tenha aí ações que paguem dividendos e fundos imobiliários também, porque esses fundos imobiliários vão gerar renda passiva para você. Agora já as ações, não, as ações elas podem aí despencar, né? O seu patrimônio pode despencar de uma hora para outra, né? Dependendo aí da notícia, né? Dependendo aí da bomba que estourar de uma determinada empresa. Então é por isso que você tem que escolher empresas boas, empresas perenes, empresas que se preocupam com o meio ambiente, empresas que se preocupam aí com seus acionistas, que tem qualidade ali no serviço, no atendimento, no produto. Tudo isso conta, né, para a valorização dessa empresa e para você, investidor, colocar o seu dinheiro lá. Você não vai investir em porcaria, porque você vai se tornar sócio dessa empresa. Tá, mas Neto, pelo amor de Deus, qual que eu escolho, os fundos imobiliários ou as ações? Você tem que parar com essa torcida organizada ou das ações ou dos fundos imobiliários. O ideal é que você tenha os dois aí na sua carteira e diversifique, né, nas ações quanto nos fundos imobiliários, né, comprando ações aí de vários setores e também fundos imobiliários, né, vários deles, né? Você não pode escolher aí ou um ou outro, né? Você tem que diversificar aí a sua carteira de investimentos para você correr o menor risco possível. A gente viu lá em maio de 2020 que a bolsa, ó, derreteu. E aí, o que você vai fazer? Então, por isso que você tem que diversificar tanto nas ações, como nos fundos imobiliários, como lá na renda fixa, que também está pagando muito bem, obrigado. Então, essa diversificação toda, ela dilui o risco. Só que isso vai depender aí da sua estratégia de investimentos. Se você, por exemplo, é uma pessoa mais velha, né, que já não quer correr tantos riscos aí na sua carteira de investimentos, é melhor você ficar com os fundos imobiliários, que eles não têm essa oscilação tão grande assim. Agora, se você é jovem, se você é mais arrojado, tem a vida toda aí pela frente, você pode concentrar o seu patrimônio maior nas ações e você pode inclusive concentrar aí nas ações de crescimento, né? Aquelas ações que não distribuem aí os seus dividendos, porque você ainda é jovem, você é solteiro, né? Você não tem aí riscos grandes aí na sua vida, então você pode correr maior risco ali na sua carteira de investimentos. Isso, é claro, com sabedoria, com qualidade, né? Não vai escolher aí qualquer empresa aí só porque você é jovem. Tudo isso tem que ter estratégia. E presta atenção nessas promessas de almoço grátis, porque o mercado financeiro não é bobo e não vai distribuir aí almoço grátis para você. Então, se você ver aí alguma promessa aí de uma rentabilidade absurda, uma valorização aí do seu patrimônio num curto espaço de tempo, desconfie, porque isso é golpe financeiro. E se você quiser que eu te ensine como analisar uma ação e como analisar um fundo imobiliário, escreva aqui embaixo nos comentários, que daí eu faço um vídeo explicando exatamente como a gente faz isso na prática, tá certo? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado, e se você ainda não é inscrito, ative o sininho, senão o YouTube não te avisa. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.